Oi, seja muito bem-vinda ao meu canal. Vocês podem me chamar de Lucy, Saeki, tanto faz. Hoje eu estou fazendo as Main Six no The Sims 4, iniciando com a Twilight, depois eu vou fazer a Pink e por fim a Applejack. Escolhi essa ordem porque são as personagens apresentadas no desenho. Primeiro conhecemos a Twilight, depois a Pinkie Pie e por fim a Applejack. No próximo vídeo farei as outras três, a Harriet, Fluttershy e a Rainbow Dash. Vou começar com a Twilight Sparkle, nossa protagonista, e realmente a primeira que aparece para nós. Ela está contando a história de Celestia e Luna. No início, as pôneis não conhecem a Luna, nem sabem direito que a Celestia tem uma irmã, porque a Luna acabou se tornando a Nightmare Moon. A Celestia, por causa disso, acaba aprisionando a irmã na lua. E tem todo um conto sobre a Luna aparecendo, no caso, a Nightmare Moon reaparecendo e trazendo a escuridão eterna para todos os pôneis. Só que esse daí não é o foco da história da Twilight, é só como iniciou tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa queridíssima Twilight. Ela é a aluna da Celestia. Por isso que é importante saber um pouquinho da história da Princesa Celestia e também porque a Twilight tem que lidar com a Nightmare Moon. Nesses 2 primeiros episódios ela tem que lidar com a Nightmare Moon. E bom, a Celestia acaba percebendo como que a Twilight acaba ficando muito tempo no quarto, estudando e lendo livros, e mesmo que seja algo positivo, prejudica um pouco na socialização dela. Ela não tem muitos amigos e acha que isso não é muito importante. Então a Celestia decide levar a Twilight para Ponyville. No caso, ela não leva diretamente, ela manda a Twilight ir para Ponyville para fazer amigos. No caso, é mais para preparar um festival e no meio desse caminho fazer algumas amizades. Mas a Twilight não quer fazer isso. Ela sente que só tá perdendo tempo e ainda por cima tem a Nightmare Moon voltando, então ela tá preocupada mais com isso do que fazer amizades ou preparar um festival qualquer. E bom, ela chega em Ponyville, ela conhece primeiramente a Pinkie Pie, que inclusive assusta a Twilight porque a Pinkie Pie dá um grito. Depois a gente descobre que a Pinkie Pie só ficou surpresa e estava indo preparar uma festa para a Twilight. E depois ela conhece a Applejack, que a Applejack estava colhendo algumas maçãs e começa meio que uma festa, uma festinha de boas-vindas para Twilight e também para ela provar algumas comidas que tem lá, algumas refeições feitas de maçã, obviamente. Inclusive, nesse episódio, a Applejack está com toda a família dela. Vou citar só essas duas, porque as próximas 3 eu vou falar no próximo episódio mesmo, no caso, no próximo vídeo. Então, focando na Twilight. Depois ela volta para casa e ela não quer fazer amizades, ela não vê o motivo, o porquê disso. Mas a Nightmare Moon volta, como a Twilight havia previsto, ela realmente volta e traz a Noite Eterna. E agora é a Twilight que tem que lidar com isso. Ela tem que ir atrás de salvar Equestria. Não só Ponyville, mas Equestria por inteiro. Junto com a Twilight acaba indo as outras 5. Porque elas não querem deixar a Twilight sozinha e não deixam uma amiga pra trás. E então elas vão. No meio do caminho acontecem várias situações onde a Twilight percebe que cada pônei que tá com ela representa um elemento da harmonia. E ela consegue derrotar a Nightmare Moon junto com todas as outras com realmente o poder da amizade. A Twilight, ela tem vários episódios emblemáticos depois disso, alguns episódios bem divertidos, e eu já quero explicar um traço que eu coloquei nela, que foi o cético, porque tem um episódio chamado Sentido Pink. A Pinkie Pie, ela tem um sentido específico, que é mais um tipo de intuição, onde ela pode, por exemplo, tremelicar a cauda dela e significa que algo vai cair do céu. Eu não lembro direito qual que é o significado tremelique da cauda, mas é basicamente isso.
Só que a Twilight não acredita nisso, mesmo que vai acontecendo ao passar do episódio, ela não acredita. E ela tenta até estudar a Pinkie Pie para ver se tem alguma explicação científica sobre esse sentido, só que ela não consegue, e isso estressa ela. Chega em um ponto do episódio onde a Pinkie pressente uma explosão. E elas passam por muitas coisas horríveis. E nada dessas coisas horríveis é a explosão que a Pinkie está pressentindo. Mas é aí que a Twilight explode. E é nesse momento que a gente descobre que a explosão era da Twilight. Inclusive, essa explosão da Twilight, ela fica com cabelos pegando fogo. É uma explosão um design bem bonito, que tanto vira uma coisa característica da personagem e a versão malvada dela que o fandom adotou depois. Então é bem interessante, eu gosto desse episódio, eu acho ele bem divertidinho e acho que eu só tenho mais um episódio específico pra falar sobre, porque eu não quero estender muitas temporadas, eu quero mais falar uma parte e depois talvez vocês que não assistiram ou que já assistiram possam reassistir e rever tudo, porque My Little Pony é incrível, é impecável, é perfeito. Então, outro episódio que eu quero comentar é sobre o episódio da Candace, que ela aparece. A Candace é a esposa, no caso é a noiva do irmão da Twilight, que é o Shining Armor. E a Candace, ela aparece primeiro não reconhecendo a Twilight, sendo que a Candace tecnicamente é a babá da Twilight quando ela era pequenininha, né? E a Candace não reconhece, a Twilight fica meio confusa, mas depois mostra que ela não era Candace de verdade, era inimiga da Twilight, no caso uma inimiga nova, a Chrysalis. E depois ela revê a Candace realmente reconhece a Twilight, e eu gosto muito desse episódio porque é bom ver a Twilight sendo mais criança, mais infantil com uma pessoa do passado, eu acho muito fofo e queria citar mesmo por causa disso. Elas têm até um toque combinando e é uma graça. Então, enfim, é um episódio muito bonitinho. Eu acho que é o último da segunda temporada ou os primeiros da terceira temporada. Não me lembro, mas é algum desses dois. Só que é muito legalzinho esse episódio. Esse em específico eu gosto bastante também por causa dos inimigos e tudo mais. Mas agora saindo um pouquinho da história da Twilight, indo pro que eu tô fazendo aqui no cast, eu tava vendo o que tava dando errado nas unhas dela e eu descobri que era as mechas dela, daí eu tive que refazer as mechas, encontrar um outro conteúdo que funcionasse. Inclusive eu fiz 2 looks, mas daqui a pouquinho eu apago o primeiro, porque eu não vou deixar 2 looks, eu só queria fazer um look com uma saia longa e eu não tava conseguindo, eu tava tendo muita dificuldade pra isso. Então eu acabei criando outro look pra ver se eu encontrar uma saia bonita e achei que combinou bastante, achei que ficou bem bonito. E eu acho que saias longas combinam bastante com a Twilight, eu pelo menos vejo ela usando muitas saias longas, pelo menos na minha visão da personagem, e eu gosto bastante. E eu sei que em Equestria Girls aparece ela de forma humana, né, e meio que ela não tem óculos, ela não usa óculos, mas sim a Saitwai, que é a Twilight do mundo humano, né. Mas eu ainda acho que a Twilight teria óculos, ela usaria óculos, sei lá. Eu sinto que combina bastante com ela, então eu acabei adicionando e achei que ficou bem bonito. E agora eu tô fazendo aqui os traços, tô colocando os traços, as aspirações. Acho que não tem muito o que falar, porque representa bem a personagem. Inclusive, eu pensei em colocar solitária, por causa que eu sinto que ela é mais solitária, mas eu sinto que ela é mais solitária no começo do desenho e não depois. E como os traços acabam influenciando muito durante a jogatina, eu preferi evitar o traço de solitária, porque ele acabaria prejudicando durante enquanto você jogasse com a personagem, porque ela ficaria muito tensa, com muito cinza em volta, e como ela tem bastante amigos, eu sinto que não vale muito a pena. E um detalhe bem importante, saindo um pouquinho da criação do sim, meu mouse está com problema, e vocês já devem ter percebido isso. Se não perceberam, vocês podem ir nos outros vídeos, vocês vão perceber que eu tento arrastar, às vezes aproximar ou afastar a tela e acaba dando umas engaixadas. Isso acontece porque o meu mouse tá meio quebradinho, então eu tenho que
tem que dar essas evitadas e tomar cuidado com isso, então pode demorar um pouquinho, por exemplo, pra eu aproximar pro rostinho da personagem, mas é por causa disso mesmo, infelizmente eu não tenho como mudar isso, é coisa do mouse mesmo. Agora eu tô fazendo a Pinkie Pie e eu senti que ela tá linda, maravilhosa, impecável, eu gostei muito de fazer ela. Eu já fiz ela uma vez, só que foi muito antigamente, sabe? Um tempinho atrás, e eu não gostei nem um pouquinho. E então refazer ela desse jeito foi como curar um trauma antigo, porque aquela minha assim tinha ficado horrível. Mas agora ela tá belíssima, linda, eu adorei ela. E já quero deixar algumas coisinhas claras, como eu fiz ela num estilo meio Decora Kay. É um estilo que usa muitos acessórios e muita coisa colorida. Então tentei fazer isso, mas a calça não é tão Decora Kay quanto eu queria. Porque a calça em específico que eu tava procurando, inclusive vocês vão ver, eu tô procurando, mas não encontrei. Porque eu passei por ela e acabei perdendo e não encontrava de jeito nenhum. Mas enfim, essa calça acabei não conseguindo colocar, então coloquei outra que é mais simplesinha, mas acho que de resto ela tá bem melhor. E já quero deixar claro, é uma inspiração desse tipo de estilo, mas não é realmente o estilo, porque o estilo é bem mais cheio de acessórios. Eu coloquei menos acessórios do que eu poderia, do que eu deveria, né, se eu estivesse seguindo o estilo. Então, é mais como uma inspiração, uma base, e não eu seguindo o estilo à risca, tá? Só deixando isso aqui claro, porque vocês vão notar que eu tento fazer algo mais assim, só que eu acabo não conseguindo. E eu também quero pontuar outras coisas, como uma reclamaçãozinha sobre conteúdos personalizados para pessoas negras. Gente, é impressionante como é difícil encontrar isso, porque vocês podem reparar que enquanto eu estou mexendo assim, eu tenho que diminuir a possibilidade de algumas coisas. Eu já faço aí normalmente em scenes brancas, mas em scenes de pele negra eu percebi que se eu não fizer isso fica muito estranho, porque a sombra e os lábios, né, o batom, estão com fundo branco. Ou seja, mostra que foram criados para personagens para peles brancas e não para peles pretas, o que me incomodou muito. Tanto que a boca que eu tô utilizando tá com fundo muito branco e a sombra também tá com fundo branco, então eu tentei aliviar o máximo possível, só que eu quase não consegui. E também nessa parte dos piercings eu tive muita dificuldade, porque o nariz da Pink que eu fiz, ele é bem mais largo que o das outras sims, e eu não conseguia colocar um piercing no nariz, só porque o nariz era largo, e eu fiquei muito incomodada com isso. Mas eu consegui dar meu jeito e fiz uma sim que eu gostei, que eu achei ela bem bonita e interessante. Às vezes eu gosto também de colocar piercings nas personagens, porque é uma característica a mais, um acessório a mais, e eu sinto que fica bem bonitinho, então eu deixo. Ah, e esse cabelo que eu coloquei, gente, cabelo lindo, 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 mas eu acabei não deixando no final, porque eu senti que ele tava tampando muito a testa e acabava tampando um pouquinho dos cílios coloridinhos, e eu coloquei um outro cabelo que eu senti que ficou bem bonito, esse daí mesmo, senti que ficou muito bonito, mas eu realmente queria aquele outro que, nossa, que cabelo impecável. Mas enfim, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Pinkie Pie mesmo, no desenho. Já falei um pouquinho também na questão do sentido pink e tal, mas em resumo, a Pinkie Pie é uma personagem, uma pônei festeira. Ela tem o elemento da harmonia do riso. Ela gosta de fazer as pessoas rirem, tanto que a Twilight percebe que ela é esse elemento, porque na floresta elas têm que lidar contra árvores que estão muito mal-humoradas e realmente árvores que podem acabar machucando elas. Só que a Pink começa a rir das árvores e ela basicamente diz que se você rir das coisas, elas deixam de ser assustadoras. E realmente as árvores deixam de ser assustadoras e se tornam engraçadas. Elas começam a sorrir também, né? A rir. Então é uma personalidade muito fofa, muito bonita. A gente descobre também um pouquinho sobre o passado da Pink, que ela veio, na verdade, de um lugar de pedras. A família dela meio que trabalha com pedras, analisando quais são as melhores, também pegando pedras
E bom, é basicamente isso que ela fazia no passado, quando pequenininha, mas ela descobriu aquele mark dela fazendo uma festa, e pela primeira vez naquele lugar, porque ninguém da família dela nunca havia sorrido, nenhuma, nunca tinha rido, nem nada do tipo. Então foi uma festa da Pink que realmente fez com que eles se alegrassem ao ponto de rir, se divertir pela primeira vez. E foi aí que ela descobriu a Cutie Mark dela. E é uma Cutie Mark muito bonitinha, são 3 balões, um azul e 2 amarelos, se eu não me engano. Tanto que a blusinha dela tem azul e amarelo e eu achei que combinou muito. E ela é essa pônei festeira, tanto porque ela quer que as pessoas sorriem, sabe? Ela quer ver as pessoas rindo e ela foca muito nisso. Eu realmente gosto de personagens assim que focam nessa parte de fazer as pessoas se divertirem, sorrirem. Eu gosto muito disso, é muito bonito. Inclusive, um ponto interessante sobre essa parte dela ser uma pônei festeira é que em um dos episódios, mais pra frente, ela entra em um confronto contra o Cheese Sandwich. Acredito que esse seja o nome dele, Cheese Sandwich. Ele também é um pônei festeiro que gosta de fazer as pessoas rirem, só que ele meio que entra em Ponyville pra fazer as pessoas sorrirem, né? Pra fazer uma boa festa para o Rainbow Dash, que era o aniversário dela. E a Pink se sente meio que deixada de lado e até sente um sentimento negativo, do tipo ciúmes, barra inveja, porque não é ela que tá fazendo as pessoas rirem. Isso deixa ela meio chateada, sabe? Mas depois eles acabam se resolvendo e decidem unir forças e fazem a maior e melhor festa de todas para a Rainbow Dash. E ela adora isso, sabe? Ela adora. Ela realmente gostou disso, tanto que ela fala pra Pink que ela queria, que era isso que ela queria, e ela tá a pessoa mais feliz de todas, enquanto todo mundo tá rindo. Então é um episódio muito bonitinho, que eu gosto muito. E acho que representa bem a personagem em si. E até mesmo mostra que nem todo mundo é perfeito, que mesmo que você tenha um destino já pronto, você pode ter algumas coisas no meio do caminho que te façam ir contra o que você acredita. No caso, ir contra o que você sempre fez. Como, por exemplo, a Pink sempre queria ver as pessoas sorrindo e nunca sentiu tanto esse sentimento de inveja ou ciúmes, mas dessa vez acabou sentindo, sabe? Então, eu acho que é um episódio bem bonito pra mostrar isso. Eu gosto muito de My Little Pony, não tem muito o que falar. É um desenho que eu sou apaixonada. E agora eu tô fazendo a Applejack, então vamos falar um pouquinho sobre a Applejack. A Applejack, como eu disse, ela tem uma família muito grande, mas tem um detalhe bem importante sobre a família dela, é que ela é a única pônei que não tem um pai e uma mãe. Os pais dela não foi falado especificamente, mas aparentemente eles morreram. Não tem informações sobre, mas o que dá a entender mesmo é que eles faleceram. E eles deixaram 3 crianças no mundo, no caso, o mais velho é o Big Macintosh, a do meio é a Applejack e a mais nova é a Apple Bloom. Tem um episódio onde mostra um pouquinho sobre os pais da Applejack, como eles se conheceram, o que aconteceu e tal. É um episódio bem bonito, que inclusive eu chorei muito, mas por causa de se colocar na pele do personagem, perceber que a Applejack aprendendo sobre o passado dos pais é muito emocionante, é muito lindo, sabe? Eu gosto muito desse episódio, é um dos meus favoritos. E a Applejack, ela é uma personagem muito forte e muito segura de si. Eu vou usar esse termo porque é um dos traços que eu coloquei nela, então já vamos aproveitar com isso. Mas ela é bem segura de si e também uma pônei confiável. E eu não digo isso da boca pra fora, ela literalmente ganha um prêmio por ser uma pônei confiável, que sempre ajuda todo mundo. E ela é o elemento da harmonia, da honestidade. E nesse episódio, que ela acaba ganhando um prêmio por ser uma pônei extremamente confiável, ela faz muitas coisas e ela, inclusive, ela trabalha na fazenda de macieiras da família Apple. E é uma fazenda bem cheia e o trabalho dela era basicamente limpar todas as macieiras porque era época de colheita. E enquanto ela fazia isso, ela estava sozinha, né, no início, no final se junta com as amigas pra poder terminar o trabalho, mas no começo ela tá sozinha, e enquanto ela tá fazendo isso, ela mal dorme direito, porque ela tem que ajudar todo mundo, e ela fica
nesse estado, mas depois ela percebe que ela não precisa fazer tudo sozinha e que ela pode pedir ajuda para as amigas. Mas ela tem sempre esse negócio de ser uma pônei que quer fazer tudo sozinha e também uma pônei extremamente forte. Ela mostra isso a todo momento, sabe? E ela realmente gosta muito das macieiras. Ela trata as macieiras às vezes como filhas. É meio engraçadinho em alguns momentos, em outros é meio preocupante, mas a gente lida com isso. Tem também um episódio que ela tá levando uma macieira pra um concurso e ela realmente tá tratando a macieira muito bem. A macieira tá em um vagão VIP do trem, enquanto as meninas estão em um vagão mais econômico, né? Com todas elas no mesmo quarto. A Harriet, inclusive, reclama sobre isso, mas ela não se importa muito porque ela quer deixar a macieira dela confortável. O importante é que é a macieira. Eu acho isso bem engraçado, essa personalidade dela é muito boa. E tem muitos outros momentos que ela se mostra bem competitiva, principalmente competindo contra a Rainbow Dash, ou até mesmo quando aparecem os irmãos, não lembro o nome, mas que eles tentam competir com ela sobre eu acho que é cidra de maçã, mas ela acaba vencendo porque eles fazem do jeito certo, enquanto os irmãos lá não estavam fazendo certo. E um detalhe bem legalzinho que também eu coloquei aqui assim, é que eu fiz ela com um lenço no pescoço, e esse lenço representa ela no último episódio da última temporada de My Little Pony, onde ela tá usando o lenço da vovó Smith. É um lenço que provavelmente ela herdou da vovó Smith, que a vovó Smith usava a todo momento durante o desenho. E eu coloquei na minha sim, mas por causa desse simbolismo, que é muito bonito e que realmente reforça como a Applejack é, tanto com a família quanto com os amigos. Então, eu quis colocar nela e eu sinto que deu aquele tchan na personagem, no caso, na criação dela. E os traços eu acho que é meio óbvio. Segura de si, amante das plantas, chegada. É o que realmente representa a personagem, então não tem como fugir. Se eu fugisse, eu estaria indo meio fora do personagem. E, bom, acredito que já estamos chegando no final. No caso, já chegamos no final. Então, queria agradecer a você que ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e também comentar o que vocês acharam da personagem, o que vocês mudariam, ou até mesmo personagens que eu posso fazer nos próximos vídeos. É isso, tchau!